Notebook, rapaziada. Se você tá atrás de um notebook bom pra estudar e trabalhar e que não te custe um rim, parabéns, meu parceiro, você tá no vídeo certo. Vem comigo que eu vou te mostrar os melhores notebooks que estão valendo a pena comprar pra você fazer suas tarefas do dia a dia e trabalhar numa boa, sem irritação. E o link para acessar cada uma dessas beldades vai estar aqui na descrição, beleza? Mas fica até o final, porque mesmo sendo notebooks muito bons, alguns modelos possuem características que podem não funcionar muito bem pra todo mundo, beleza? Então bora pro vídeo. Mas antes de começar, seja bem-vindo a esse canal, então já se inscreve, pessoal. E já vamos começar com os dois pés na porta falando dessa máquina aqui, o Dell Inspiron i15. O mais legal desse notebook é o design pensado em dar um respiro maior para ele. Eu digo isso porque quando você abre o notebook, ele simplesmente levanta, deixando um espaço entre o notebook e a mesa para dar um fluxo de ar mais livre para a máquina. Eu achei essa ideia, que mistura praticidade com design, incrível. Ele tem uma tela VA incrível de 15,6 polegadas com uma resolução de 1920 por 1080 de 120 Hz de frequência. Taxa de atualização essa, que dá um toque bem mais fluido para as tarefas do dia a dia e para estudar também. Ele tem um processador Intel Core 12ª geração que atende muito bem as pessoas que querem esse notebook para usar no trabalho ou na faculdade. Entrega um bom desempenho em multitarefas e não deixa a desejar na velocidade. Hoje você encontra ele no mercado com 8 GB de RAM e um SSD de 512 GB de armazenamento interno. E essa versão suporta expansão de memória até 16 GB de RAM e expansão de memória interna até 1 TB. É memória que não acaba mais. O desempenho dele em jogos é bom. Pra você ter uma ideia, ele roda Valorant com mais de 120 FPS numa boa, meu parceiro. E GTA V, ele roda com uma média de FPS de 30 a 35 mais ou menos. É um notebook bom, não é gamer, porém já atende pessoas que curtem jogos mais leves. Não vai me querer rodar um Cyberpunk aqui que você vai sair estressado, tá? No geral, esse é um baita notebook pra trabalho. Ele é fino, leve e com design muito bonito. Eu me arrisco a dizer que dessa lista é o notebook mais completo que tem nessa faixa de preço. E já que falamos em preço, nos links que eu deixei aqui na descrição, você encontra esse notebook numa faixa de preço de R$ 3.200. É isso aí, próximo da lista. Agora vem comigo que eu vou te apresentar o Acer Aspire 5, ou Aspire 5 para os mais íntimos aí ou os mais abrasileirados. Esse daqui é um notebook ótimo, ideal para trabalhar e estudar também, tá? Ele é rápido, tem um design bem bonito e tem um acabamento em plástico com algumas partes em metal, como a tampa dele, por exemplo. A versão que eu estou falando nesse vídeo é de 256 GB de SSD com 8 GB de memória RAM, configurações ideais para atender numa boa quem trabalha e quem estuda. Se você está procurando um notebook bom para fazer várias tarefas ao mesmo tempo, como usar planilhas, assistir videoaulas, usar programas do Office como PowerPoint, por exemplo, esse daqui é um ótimo notebook, meu querido, vai te atender perfeitamente com muita velocidade e não vai te deixar na mão. Isso porque o processador desse notebook dá conta do recado. Eu estou falando aqui de um Ryzen 5 5500U, que se for para colocar na balança, tem o mesmo desempenho em média que um i5 da Intel. Esse não é um modelo muito recomendado para jogos, porém suporta jogos leves como LoL, Valorant, que rodam a 120 FPS numa boa, e abre até mesmo GTA V. Só não vai querer rodar jogos muito pesados, tá, meu parceiro? Aí você tá querendo demais da máquina. Esse notebook tem 15,6 polegadas de tela HD com uma resolução de 1920 por 1080. A tela dele é IPS, não deixa a desejar na hora de trabalhar ou estudar. Em resumo, esse notebook tem um ótimo custo-benefício para você aí que quer ter um computador bacana, que vai dar conta do recado na hora de rodar suas planilhas e seus programas na hora dos estudos. Pelo preço que você encontra ele hoje, tá valendo muito a pena. E nos links que eu deixei aqui na descrição, você encontra esse notebook com uma média de preços de R$ 2.700. É isso aí, próximo da lista. Chegamos agora em um notebook que é simplesmente lindo no quesito design, o Samsung Galaxy Book 4. Ele se encaixa na categoria de Ultrabook por ser bem fininho e bem leve. Só para você ter uma ideia, ele pesa cerca de 1,5 kg. Sério mesmo, esse é um notebook muito, mas muito lindo. Mas agora chega de babação de ovo e vamos logo para falar dele. Hoje nós temos ele de todo jeito, com i3, i5, i7, com 256 GB, com 512 e lá vai coisa. O modelo que eu vou falar aqui nesse vídeo é a versão dele com i5, que tem duas opções, ou 256 GB de SSD com 8 GB de RAM, ou 512 com 8 ou 16 GB de RAM. Daí você escolhe qual a melhor opção nos links que eu deixei aqui embaixo, beleza? Ambas as versões são boas, mas se o seu uso do notebook for um pouco pesado, eu aconselho seriamente a versão com 16 GB de RAM, que vai evitar possíveis travamentos no futuro aí, beleza, meu parceiro? Mas agora vamos falar um ponto positivo
positivíssimo dessa máquina, que é a tela. Ele conta com uma tela IPS de 15,6 polegadas que esbanja resolução e qualidade. Essa com certeza é uma tela que não vai te deixar na mão. Outro ponto que chama atenção nesse notebook é o processador, que é um Intel Inside i5 1335U, que é uma geração boa da Intel que até hoje consegue rodar alguns jogos, mas lembrando que esse não é um notebook recomendado para esse tipo de função, pequeno gafanhoto. Não vá se aventurar em jogos muito pesados que você vai acabar se frustrando no final. Essa versão com i5 é ideal para pessoas que querem um notebook bom para trabalhar com coisas mais pesadas como edição de vídeo, projetos 3D mais básicos e, como eu já disse, até jogar um joguinho ou outro no fim do dia. No geral, esse é um notebook potente para trabalhar e estudar, mas não tão recomendado assim para jogos muito pesados. Além disso, o carregador dele já é USB-C, ou seja, super prático, não precisa ficar carregando aquelas fontes feias para carregar o notebook quando sair de casa. Ponto positivíssimo para Samsung nessa parte. E nos links que eu deixei aqui na descrição, você encontra esse notebook numa faixa de preço de R$ 3.500 em média, beleza? Próximo da lista, rapaziada. Agora, rapaziada, bora falar sobre o Positivo Vision R15, notebook esse que está disponível em duas versões, com processador Ryzen 5 e com processador Ryzen 7. Porém, como as pessoas que têm foco em estudar e trabalhar não usam um notebook de forma extrema, como um gamer, por exemplo, o modelo com Ryzen 5 já supre a maioria, se não todas, as suas necessidades. E a diferença de preço de uma versão para outra é simplesmente grotesca. É bem mais vantajoso comprar a versão com Ryzen 5 e depois, mais pra frente, comprar memória RAM para poder expandir, do que simplesmente pular para uma versão Ryzen 7 logo de cara. Esse definitivamente não é um notebook para jogos, beleza? Já vou deixar avisado aqui para não quebrar a cara, já que ele roda GTA V com bem menos que 20 FPS para você ter uma ideia. Então, se você aí, estudante ou até mesmo trabalhador, que quer um notebook que supre suas demandas e depois quer jogar um joguinho para descontrair, talvez esse não seja o notebook mais indicado para você. Ele vai rodar no máximo jogos bem mais leves como LoL e Valorant. De tela, ele tem o mesmo tamanho que todos os outros dessa lista, 15,6 polegadas, e é muito boa para trabalhar. E um outro ponto positivo que eu estou me esquecendo de citar aqui, e todos os outros notebooks dessa lista também tem, é o teclado numérico. Esse teclado ajuda muito as pessoas que vão usar o notebook, principalmente para trabalho. Se você for trabalhar com financeiro, então, meu parceiro, teclado numérico é simplesmente indispensável. No mais, esse notebook entrega um ótimo desempenho para você trabalhar e estudar por um ótimo custo-benefício. E nos links que eu deixei aqui na descrição, você encontra esse notebook numa faixa de preço de R$3.000. É isso aí, bora pro próximo da lista, garotada. Asus VivoBook Go 15, galerinha. Esse daqui é um daqueles notebooks que é muito bom e muito barato. É a junção perfeita que todo mundo quer em um notebook hoje em dia. Ele entrega bastante desempenho por um preço muito, mas muito barato. Esse é o notebook mais barato da nossa lista, mas não é por isso que ele fica para trás no ranking. Ele conta com um processador Ryzen 5 7520U, um processador que dá conta do recado quando o assunto é usar o notebook para trabalho e estudo. Ele vai rodar tudo que você vai precisar no seu dia a dia sem aqueles travamentos chatos, meu parceiro. Só para você ter uma ideia, ele roda numa boa Valorant a 120 FPS e GTA V a uns 30 a 35 FPS em média. É um processador potente para a faixa de preço dele. Para trabalhar então, não tem defeitos. É simplesmente maravilhoso. Porém, como nem tudo são flores, ele tem um leve defeito, se é que podemos chamar assim. A Asus investiu bastante no hardware e acabou esquecendo um pouco de lado a tela desse notebook. O ponto negativo aqui é que a tela dele não tem a mesma qualidade que os outros notebooks dessa lista. Isso porque ele tem uma tela TN e não IPS. Isso significa que nós não temos contrastes muito bons, as cores não são tão fiéis assim e a gente tem um ângulo de visão muito limitado. Quando você abaixa demais a tela, ela começa a ficar mais clara e quando você levanta a tela demais, ela começa a ficar mais escurecida que o normal. Para você ter um uso ideal com ele, você precisaria usar ele bem retinho com a sua visão, senão já vai atrapalhar na usabilidade. Porém, dá para usar numa boa. Isso não condena definitivamente o notebook. No mais, esse é um notebook bem fino, leve e muito bem construído. Nessa faixa de preço, é o melhor notebook para comprar hoje em dia para você aí que precisa de um notebook bom para trabalhar e estudar. Resumo da ópera, o que falar desse notebook? Se você liga para a tela, esse daqui não é a melhor opção para você, beleza? Agora, se a tela é um quesito importante para você, vai no Galaxy Book 4 que não tem erro, meu parceiro. E agora, se você quer uma coisa mais potente para trabalhar, vai no Acer Aspire 5 que você não vai se arrepender também, beleza? Bem, rapaziada, essa foi a lista de hoje. Se você acha que ficou faltando algum notebook na lista, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião, beleza? No mais é isso, valeu, fui!